Os magnatas! Charles Morris. Parte 7. O Gold Corner. A mente de Gold percorria caminhos labirínticos e ele se voltou para os mercados de ouro como parte de uma estratégia para melhorar os fretes da Erie. Os grãos eram o maior produto de exportação americana em 1869. Negociantes compravam grãos de fazendeiros a crédito, vendiam para o exterior e pagavam os fazendeiros quando recebiam suas remessas de valores estrangeiras. A dívida com os fazendeiros era em greenbacks. Nota de rodapé. Greenback, moeda fiduciária, ou seja, sem lastro, emitida pelo governo americano para financiar a Guerra Civil, impressa em papel verde. Teve forte desvalorização ainda durante o conflito. Acabou se tornando sinônimo de dólar americano. Fim da nota de rodapé. Mas a receita do exterior vinha em ouro, pois o dólar americano não era moeda aceita nos outros países. Levava semanas, às vezes meses, para completar uma transação. Por isso, o negociante estava exposto a mudanças na taxa de câmbio ouro-dólar americano durante esse período. Se o ouro caísse ou o papel moeda subisse, as receitas em ouro do negociante podiam não cobrir suas dívidas em dólar. A Bolsa de Ouro de Nova York foi criada para ajudar negociantes a se proteger contra esse risco. Usando a bolsa, um negociante podia tomar ouro emprestado quando fizesse seu contrato, convertê-lo em papel moeda e pagar seus fornecedores imediatamente. Depois, pagava o ouro emprestado quando seu pagamento viesse algumas semanas mais tarde. Como era ouro por ouro, as taxas de câmbio não importavam. Para se proteger contra o default, a bolsa exigia garantias totais em dinheiro para emprestar ouro. Mas isso foi uma abertura para especuladores espertos, como Gold. Se um negociante comprasse ouro e imediatamente o emprestasse, podia financiar sua compra com a garantia em dinheiro e assim adquirir grandes posições usando muito pouco de seu próprio dinheiro. Gold raciocinou que, se conseguisse forçar a subida do preço do ouro, podia aumentar as receitas de frete da Erie. Se o ouro comprasse mais dólar americano, o trigo era comprado em dólar. E ele pareceria mais barato para os compradores estrangeiros. E assim as exportações e os fretes aumentariam. E como a nova bolsa de ouro era extremamente jovem, os preços do ouro pareciam bastante manipuláveis, já que costumava haver apenas cerca de 20 milhões de dólares em ouro disponíveis em Nova York. Ele discutiu a ideia com Fisk, que estava cético. O governo Grant, que tomara posse em março, estava sentado sobre reservas de ouro de 100 milhões de dólares. Se o ouro começasse a subir de repente, prejudicaria os importadores, que provavelmente iriam exigir que o governo vendesse ouro. Então Gold resolveu testar as intenções do governo. Ele fez amizade com Abel Corbin, um cavalheiro aposentado, um pouco trêmulo, que tinha se tornado recentemente cunhado do presidente e afirmava ter grande influência familiar. Em junho, quando Grant viajou por Nova York e a caminho de Boston, Corbin ajudou a marcar um encontro com Gold e Fisk. O presidente foi convidado de Fisk no camarote particular da Erie na ópera. Na noite seguinte, os dois, junto com o amigo de Gold, Cyrus Field, o empresário do cabo transatlântico, receberam Grant e outros homens importantes para uma ceia
em um barco a vapor da Erie. Como esses dois garotos do campo tinham chegado longe e rápido. Segundo Gold, ele conduziu a conversa com delicadeza para a política monetária, o que provocou apenas resmungos de Grant sobre o excesso de fixação em torno da prosperidade do país. Essa bolha vai acabar estourando. Isso foi desanimador. O estouro de uma bolha significava menos dinheiro e ouro mais baixo. Nota de rodapé. Para estourar bolhas, isto é, desacelerar um crescimento desordenado, elevam-se as taxas de juros. Em 1869, sem um banco central, o governo vendia ouro para reduzir o excesso de papel-moeda, contando que menos dinheiro em circulação aumentasse as taxas de juros nos empréstimos. A combinação de um aumento no ouro circulante e a escassez de papel-moeda resultaria em valorização da moeda e queda do ouro. Fim da nota de rodapé. Olha, Corbin, né? Estava com o nariz tremendo com o cheiro de dinheiro. Durante todo o verão acompanhou nervosamente Gold e fez várias outras apresentações. Em 2 de setembro, Gold, em uma transação que Henry Adams chama de digna dos palcos franceses, comprou $1,5 milhão em ouro para Corbin, que foi aceito com delicadeza apenas por causa de uma mulher, a minha esposa, nas palavras de Corbin, colocando-a galantemente em condições de ganhar mais de $11 mil a cada dólar que o ouro subisse. Esse pagamento costuma ser visto como exemplo da ingenuidade de Gold em acreditar no papo de Corbin, mas este fez por merecê-lo. Parece que Corbin de fato convenceu Grant a cancelar uma venda de ouro que planejava fazer no início de setembro e também arranjou pelo menos 2 TT-a-TT entre Gold e Grant. No que se refere às propinas políticas, isso valia o dinheiro pago. Como garantia extra, Gold fez compras similares para um alto funcionário do Tesouro de Nova York, Daniel Butterfield, que tinha sido apresentado a ele por Corbin. Quando uma comissão parlamentar o interrogou mais tarde sobre o propósito dessas transações, Gold respondeu sem rodeios, como costumava fazer. Conte a esta comissão por que comprou e entregou aquele ouro para esses 2 homens, sem que lhes dessem nada em troca. Que tipo de negócio é esse? Não, isso não está fundamentado em princípios de negócios. E fundamentado em que princípio o senhor fez isso? Eu fiz com um gesto de amizade. Foi para torná-los interessados em estabelecer a política do país? Achei que seus interesses seriam conduzidos por esse caminho. E o senhor considerou isso uma garantia extra, não foi? Sim, senhor. Olha, Gold começou a comprar grandes quantidades de ouro em setembro, mas sem impacto visível em seu preço. Como Gold, entre todas as pessoas, devia ter previsto, especulação gera especulação. Por mais que tivesse disfarçado sua transação, todo mundo sabia que era ele quem estava pressionando para cima o preço do ouro. Quanto mais comprava, mais exposto ficava aos que especulavam com a baixa, que lucrariam com uma queda, então vendiam a desconto em alta, toda alta.
Como Gold contou aos investigadores parlamentares, Eu não queria comprar tanto ouro, mas todos esses caras vendiam a descoberto. Então, para mantê-lo alto, eu tinha de comprar e então desistir e demonstrar covardia. Eles vendiam isso a todo tempo. Nunca tive a intenção de comprar mais que 4 ou 5 milhões em ouro. Não tinha a intenção de assambarcar o mercado. Gold relutou, mas recorreu a Fisk. A afirmação de Fisk de que entrou em cena só porque Gold era seu amigo é totalmente verossímil. Ele ainda estava cético e ainda não sabia ao certo se o governo iria vender ouro e se os preços começassem a subir. Fisk consultou Corbin, que disse a ele que a sua mulher, que a mulher de Grant tinha comprado uma posição em ouro. Isso não era verdade, mas Corbin estava esperançoso. Para confirmar a firmeza de Grant, Corbin escreveu mais uma carta em que exortava o presidente a não intervir nos mercados de ouro, que Fisk fez com que fosse entregue em mãos. O mensageiro de Fisk localizou Grant em meio a uma viagem pela Pensilvânia e lhe entregou a carta. Aqueles eram tempos informais. Grant a leu e disse que não havia mensagem de resposta. O texto do telegrama do mensageiro. Abre aspas. Delivered all right. Fecha aspas. Foi equivocadamente transmitido como delivered. All right. Nota de rodapé. Tradução livre. Entrega feita de um jeito e com o ponto ficaria entregue, ponto, feito. Fim da nota de rodapé. Fisk pressupôs que Grant tinha topado. Os corretores de Fisk começaram a comprar pesado na segunda-feira, 20 de setembro. Por toda a terça, os Bears, nervosos, defenderam-se, com o ouro sem baixar de 130. $100 em ouro comprava $130 ou mais em papel moeda. Então, na quarta-feira, Fisk entrou em cena. Sua figura resplandecente e intimadora adentrou a bolsa confiante, alardeando os recursos ilimitados da turma do ouro, gabando-se de que o presidente, sua esposa e os funcionários da Casa Branca estavam na jogada, alertando sombriamente que os dias do ajuste de contas estava chegando para os Bears. Um verdadeiro corner representa a morte para os Bears. Um Bear, analogia ao modo do urso atacar de cima para baixo, quando acha que o preço de uma ação vai abaixar. O especulador, Bear, vende ações. Um Bear que vende papéis a descoberto precisa comprá-los ou tomar emprestados outra vez, quando vence o prazo do empréstimo. Com o passar da semana, as posições a descoberto cresceram para cerca de $200 milhões em ouro. Provavelmente a maior parte disso devido a Gold e Fisk, que estavam emprestando todo o ouro que compravam. Os 20 milhões em ouros disponíveis estavam sendo emprestados e vendidos repetidas vezes, e à medida que os preços subiam, os Bears entravam em um buraco cada vez mais fundo. Como Gold disse, enfastiado, O que levou o preço do ouro a subir tanto foi que esses Bears ficaram com medo e começaram a se engalfinhar por ele. Os piores pânicos já produzidos foram Bears. Estes temiam que Gold e Fisk dessem um basta àquela ciranda e exigissem seu ouro de volta. Como a quantia devida era muito maior do que estava em circulação, o preço, em teoria, podia chegar ao infinito. O ouro fechou a quarta-feira
em 141,5. Depois de gastar 50 a 60 milhões de dólares em um único dia, os especuladores bull, que compram ações quando acham que ela vai subir, daí a analogia com o touro, que ataca de baixo para cima, não demonstravam sinais de fraqueza. Fisk estava apostando 50 mil dólares com quem quisesse, como o ouro chegaria a 145 na quinta-feira. O pânico baixou sobre a bolsa como uma nuvem ácida. A insistência de Gold em afirmar que nunca tentara assambarcar o mercado provavelmente era verdade. Mas para um subversivo extravagante como Jay Fisk, sua teatralidade teria sido irresistível. Porém, agora as antenas de Gold estavam captando avisos. Os mercados financeiros estavam a todo vapor. Os telégrafos pulsavam com mensagens para Washington com pedidos de intervenção. Corbin estava cobrando de Gold seus lucros. Gold fez uma visita para ver como estava Corbin na manhã da quinta-feira e encontrou o homem em um estado de terror quase terminal. Os rumores de envolvimento oficial num Gold Corner tinham chegado à Casa Branca e a mulher de Grant enviara à sua irmã, a senhora Corbin, uma carta forte em que exigia saber se aquilo era verdade. Corbin queria pular fora, queria sair com um lucro de 100 mil dólares. Gold prometeu as duas coisas, mas com a condição de Corbin ficar em silêncio, pois, como dissera Corbin, ele estaria acabado se a carta fosse revelada. Na verdade, Gold nunca pagou, deixando um Corbin sem recompensa e mergulhado no desprezo de seus parentes. Olha, Gold não podia fazer coisa alguma contra Fisk. O desempenho de Fisk tinha fascinado o mercado, e se ele exibisse qualquer traço de dúvida, todo o empreendimento iria desabar. Gold parece não ter tido remorsos de abandonar Fisk. É necessário, no mínimo, admirar a clareza de sua mente. Na manhã de quinta, ele e seu sócio de corretagem, Henry Smith, desenvolveram uma estratégia que mesclava compra muito visíveis e vendas disfarçadas muito maiores para escoar seus títulos. O mercado fechou a quinta-feira a 143,25. Em meio a boatos que Fisk iria exigir o ouro que lhe era devido na sexta-feira, forçando o cornering final. Na manhã seguinte, multidões começaram a se reunir cedo, como para assistir um espetáculo no Coliseu Romano. Quando os preços na abertura pularam para 145, Fisk mandou que um de seus corretores, Albert Spires, o forçasse até 150. Isso foi conseguido em um instante. Depois da abertura, o preço ficou por alguns minutos em 150. Depois passou rapidamente dos 155. Fisk mandou que Spears comprasse ouro a 160. Compre tudo o que puder, ele disse. No meio tempo, Gold estava dizendo a Smith e ao outro corretor de confiança, Edward Willard, para acelerar suas vendas, pois o colapso era iminente. Ele visitara Butterfield, que tornara-lhe assegurar que Washington estava se mantendo firme. Mas Gold era um homem que manobrava por um mundo de mentiras, e as mensagens tranquilizadoras de Butterfield só lhe diziam que devia vender mais rápido. Na verdade, Butterfield estava descarregando seu próprio ouro em silêncio, enquanto bombardeava o Tesouro com relatórios sobre a crise. O telegrama informando o Tesouro de Nova York que o Washington ia vender ouro foi enviado às 11h45 da manhã.
Um segundo telegrama foi enviado alguns minutos mais tarde por um serviço de telégrafo diferente, por garantia. Por engano, as transmissões do primeiro deles não foi cifrado. Vendas grandes e repentinas por alguns corretores selecionados poderiam ter rompido o cornering alguns minutos antes que as notícias do Tesouro chegassem à bolsa. Fisk insistiu que os primeiros vendedores tinham recebido dica de Butterfield, deixando uma lacuna aberta para pesquisadores futuros. O colapso foi praticamente imediato. Em minutos o ouro chegou a 132. O pobre Albert Spires ainda gritava ordens para comprar a 160. Ele tinha ficado completamente louco, bufou Fisk. Quando o mercado quebrou pela primeira vez, Gold e Fisk saíram correndo para o seu teatro e se esconderam ali, protegidos por guardas armados. Os supervisores da bolsa tinham feito algumas liquidações por estimativa para salvar corretagem sem liquidez. Mas um dos juízes de estimação de Gold os esbofeteou com um mandato de segurança, com o argumento que eles tinham excedido sua autoridade, o que parecia ser verdade. Por sorte, congelar as liquidações era exatamente o remédio certo. Quando a bolsa lavou suas mãos em relação àquela confusão, os corretores começaram a resolver as coisas entre si mesmos. A maioria das casas simplesmente ignorou os preços inflados e fechou na casa dos 130. Fisk repudiou com tranquilidade suas perdas, produzindo uma carta falsa, supostamente de seu sócio de corretagem, Henry Belden, na qual dizia que toda sua operação era responsabilidade de Belden. Belden foi pego pela baixa e foi à bancarrota. Posteriormente, reergueu sua carreira com o cargo na corretora de Gold. É fascinante como nunca houve uma pista de que Fisk se sentiu abusado pelas táticas de operação de Gold na quinta e na sexta-feira. Os dois homens eram extremamente pragmáticos e Fisk deve ter entendido de imediato que Gold não tivera escolha. De qualquer forma, suas posições financeiras mal tinham sido afetadas. Fisk não pagou por qualquer perda, e Gold sem dúvida não ganhou com os resultados inesperados de suas operações durante o período da bolha. Fisk deu uma versão hilariante de todo o episódio para uma comissão parlamentar de inquérito, jogando lama com entusiasmo sobre todos verdadeiros e supostos participantes, da senhora Grant a Gold, terminando com uma longa descrição do pânico dos Corbins na Sexta-feira Negra. Abre aspas. Ele e sua mulher, os dois tinham aspecto de morte. Ele tremia assim, ilustrando por um movimento trêmulo com o corpo. Fecha aspas. Henry Adams foi quem mais ficou impressionado, porque grande parte do desempenho era pura invenção. O impacto do Gold Corner na economia nacional foi, na pior das hipóteses, transitório. Mas para Gold foi devastador. Além de destruir sua reputação, foi um golpe decisivo em sua estratégia em torno das ferrovias. Os espólios. Quando
Quando a fumaça da Sexta-feira Negra baixou, só uma das corretoras importantes estava na lista de baixas. Para o azar de Gold, foi a Lockwood Corporation, forte aliada de Gold, que era uma das acionistas mais importantes de várias ferrovias no coração das conexões do oeste de Vanderbilt. Quando houve uma intervenção na Lockwood, todos os seus papéis de ferrovias foram jogados no mercado e comprados pelo Comodoro, que derrotou com facilidade um Gold sem dinheiro. Vanderbilt não era homem de confiar na sorte duas vezes para salvar suas ferrovias. Antes de sua morte, tinha tomado atitudes decisivas para assegurar que toda sua rede de conexão no oeste estivesse sob o controle firme da New York Central. Com a estratégia de Gold para o oeste mortalmente abalada, e as manchetes financeiras alardeando suas táticas destrutivas no Gold Corner, a legislatura da Pensilvânia e de Ohio logo acabou com suas esperanças de engolfar a Pensilvânia. Conseguiu fazer com que a Pensilvânia escapasse dos ataques noturnos de Gold, marcou o último degrau na ascensão de Tom Scott, que sucedeu J. Edgar Thompson na presidência em 1874. Scott, em contraste com o conservador Thompson, era um exemplo do presidente pirata de ferrovia. Ele afastou violentamente o conselho de suas estreitas concentrações internas na direção de um programa quase responsável de expansão e cerco, que tinha como objetivo fazer da Pensilvânia a principal empresa transportadora nos Estados Unidos. A partir desse ponto, as guerras nacionais das ferrovias começaram a aparecer com o jogo chinês Go, no qual os jogadores ganham pontos quando cercam a posição de um adversário. Na briga por vantagem territorial, foram estendidas novas linhas em profusão, muito além da demanda do negócio. Com os preços dos fretes, como eles estavam em queda contínua, as expansões foram financiadas com balanços adulterados e calote nos acionistas. Frear o estilo de concorrência de Gold, de pular direto na garganta, tornou-se a causa de Pierpont Morgan pelo resto do século. Quando finalmente conseguiu, as ferrovias já haviam alimentado o crescimento rápido por todo o continente que marcou o resto do século. Oh, living on, no. Gould permaneceu na Erie por mais 2 anos, exercendo mais ou menos o trabalho de um presidente de ferrovia. Planejou ampliações modestas de linhas, fez experiências sobre a vantagem dos trilhos de aço e se envolveu em alguns golpes na bolsa contra um afiliado pouco cooperativo. Mas os anos de notoriedade resplandecente, fraudes extravagantes e reveses vergonhosos tinham esgotado a paciência, mesmo dos sempre tranquilos acionistas europeus. A brecha foi aberta por William Duncan, velho colega de banco de Junius Morgan no Duncan, chairman, que levou a Gold à ideia de substituir o conselho da Erie por outro que tranquilizasse os investidores estrangeiros. Gold pediu conselho a Junius, que o incitou a antecipar as eleições do Conselho de 1870. Suspeita-se que Junius estava fazendo jogo duplo, dando a Gold conselhos que ele sabia iria arruiná-lo. Ao mesmo tempo, um antigo aliado de Gold nas linhas oeste da Erie, James McHenry, decidiu armar uma estratégia própria. Ele se juntou a Bischofheimer e Goldschmidt, uma importante casa bancária alemã,
com grandes blocos de ações da Erie e começou a comprar ações em Londres, em Berlim, para alimentar uma tendência oposta. O conselho da Erie, Frank Lane, homem de Fisk e Gold, no comitê executivo da Erie, aliou-se em silêncio a McHenry, enquanto fingia manter lealdade a Gold. Gold sofreu outro golpe no verão de 1871, quando vazaram documentos que revelaram o quanto Tweed Ring roubara a cidade de Nova York. Para surpresa geral, uma onda de reforma tirou a máquina do poder na eleição de outono. Tweed fugiu do país e os juízes fantoches de Gold foram forçados a deixar seus cargos. Então Gold perdeu Jim Fisk, um confuso triângulo amoroso entre Fisk, Josie Mansfield e Ned Stokes, outro amante de Mansfield, estourou nos tribunais e na imprensa. Estava claro que Fisk era parte prejudicada. Mansfield estava desviando seu dinheiro para Stokes e os dois estavam tentando chantagear Fisk. Stokes abriu um processo contra Fisk, mas quando o caso se virou contra ele, armou uma emboscada para Fisk em seu hotel em janeiro de 1872 e o matou a tiros. Testemunhas ficaram impressionadas em ver Gold soluçando de modo incontrolável ao lado de seu leito de morte. Ninguém podia afirmar compreender o relacionamento dos dois, mas a morte de Fisk, Gold pareceu estranhamente passivo diante dos ataques dos acionistas estrangeiros. Os detalhes da derrocada de Gold sugerem que Erie estava amaldiçoada por algum demônio de sordidez. Bischofheimer organizou uma operação de suborno para comprar a parte dos leais a Gold no conselho. 2 agentes diferentes competiam como intermediários do suborno, e um conjunto de personagens pouco confiáveis disputavam as migalhas da briga anunciada. Simon Stevens, o patriota que, junto com o jovem Pierpont Morgan, vendeu para o governo seus próprios rifles Hell durante a Guerra Civil, de alguma forma surgiu como intermediário importante. Quando pressionado por uma comissão legislativa devido à revolta dos acionistas, Stevens respondeu simplesmente: Eles tinham ouvido relatos fabulosos de que as pessoas que controlavam as ferrovias tinham feito fortunas enormes e queriam botar seus amigos nisso também. De sua parte, Bischofheimer acabou com um contrato fabuloso de investimento com a Erie pós-Gold. Uma intermediação de 50 anos, com certeza de honorários muito altos. E, na verdade, sem qualquer obrigação de fazer coisa alguma. A firma não fez segredos de que o contrato foi assinado em reconhecimento de suas despesas de suborno. Gold deixou a Erie em março de 1872 e depois negociou uma renúncia de possíveis reclamações dos acionistas, em troca do reembolso de $9 milhões à Erie. O verdadeiro pagamento foi uma fração desse valor. Incluiu $50 mil em dinheiro e $5,2 milhões em ações extremamente sobrevalorizadas sobre as subsidiárias da Erie. O teatro e os imóveis que a cercavam, como a casa antiga de Josie Mansfield, que declarou valerem $3 milhões, provavelmente o dobro do que realmente valiam, além de uma miscelânea de títulos e direito a receber aluguéis devidos a Gold. Houve poucos comentários sobre como, para começo de conversa, essas propriedades estavam nas mãos de Gold. Os contemporâneos de Gold acreditavam ter finalmente arrancado suas presas. Agora ele era apenas um corretor de ações solitário, sem base corporativa nem acesso a uma máquina de imprimir papéis, como a Erie. Sua reputação foi totalmente arrasada. Um representante dos acionistas ingleses disse que sempre que McHenry ou Bischofheimer se deparavam com oposição,
simplesmente soltavam o grito de Jay Gold e os investidores ingleses corriam para o seu lado. Mas não levar Gold em conta era subestimar demais o poder de superação daquele homenzinho. Várias vezes durante sua longa carreira, ele absorvera golpes impressionantes, recompusera-se estoicamente e retornara à refrega. Por mais escandaloso que tenha sido seu reino na Erie, ele havia mudado para sempre a natureza da concorrência nas ferrovias americanas. E voltaria várias vezes para ensinar novas lições sobre como se jogava aquele jogo. Come on, baby! I'm back! A experiência da Erie gerou outros frutos. McHenry, como se viu mais tarde, não ganhou realmente o controle depois da saída de Gold. E Peter Watson foi eleito o novo presidente. Watson era um advogado e homem de ferrovia competente. Um inquérito legislativo estadual detalhado sobre os acontecimentos na Erie demonstrou que ele era uma das poucas pessoas dos dois lados da mesa com uma compreensão consistente de contabilidade de ferrovias. Entretanto, fez sua fama duradoura como um dos promotores originais da South Improvement Company, uma construção nefasta que supostamente estava na origem da encampação da indústria americana do petróleo por John G. Rockefeller. Também havia uma história entre Gold e Rockefeller. Na verdade, um jornalista crítico de Rockefeller declarou que todo o trust do Standard Oil deve ser visto como resultado gigantesco do cerco da Erie. O primeiro barão do petróleo. A ideia de que John Rockefeller tenha de alguma forma sido uma criação de Gold é no mínimo bizarra. Mas há algo de verdade na afirmação, pois a ascensão de Cleveland como um centro de refino de petróleo foi resultado direto nas novas regras de concorrência no ramo ferroviário escritas por Gold. Em um mapa, Pittsburgh parecia ter a localização ideal para dominar o negócio do refino. Conexões fluviais fáceis com os campos de petróleo deram o pontapé inicial na atividade industrial durante os primeiros anos do boom. E o transporte por balsa aos poucos foi substituído por uma malha ferroviária cada vez mais densa. De Pittsburgh, as refinarias tinham o transporte fácil, direto e de alta qualidade da ferrovia Pensilvânia até o porto da Filadélfia. Mesmo nos primeiros dias, cerca de 70% do produto refinado era exportado. A viagem da região petrolífera até os portos do Atlântico via Pittsburgh era de 570 quilômetros, enquanto a rota similar por Cleveland era de 1.010 quilômetros. Como era de se esperar, no fim da Guerra Civil, Pittsburgh abrigava um terço da capacidade nacional de refino, enquanto Cleveland, com uma fatia de 7%, era claramente um agente menor. Mas em apenas poucos anos, Cleveland era quem estava em lugar privilegiado. O que aconteceu? A oportunidade de Cleveland surgiu por cortesia da política de pouca visão da Pensilvânia
de explorar demais seu monopólio de tráfego entre Pittsburgh e a Filadélfia. Andrew Carnegie reclamou contra essas práticas por anos. Apesar de suas relações próximas com a Pensilvânia, ele sempre instalou suas usinas siderúrgicas onde ela não pudesse extorquí-lo e acabou construindo sua própria ferrovia. Cleveland era a passagem natural das rotas de Gold e Vanderbilt para o oeste, e os dois resolveram desenvolver o refino em Cleveland para absorver a capacidade de frete fora da safra de grãos. Como as refinarias de Cleveland também podiam vender e enviar sua produção pelos vapores dos Grandes Lagos durante os 7 meses do ano em que eles não estavam congelados, eles se viram em uma situação em que tinham o bônus de 3 transportadoras concorrentes. Os preços da Pensilvânia a partir de Pittsburgh eram altos o bastante para que Gold e Vanderbilt conseguissem facilmente igualá-los em Cleveland. E quando os dois se envolveram em inevitáveis disputas de redução de preço, foram aumentando regularmente a vantagem em Cleveland. Com Rockefeller em seu novo sócio no comando, o carismático e agressivo Henry Flagler, a capacidade de refino de Cleveland cresceu com rapidez. Nota de rodapé. Flagler, alguns anos mais velho do que Rockefeller, era originalmente um atacadista de hortifruti granjeiros e fizera e perdera uma fortuna com extração de sal mineral. Ele voltou aos hortifruti granjeiros para recuperar suas finanças e alugou um escritório de Rockefeller. Os dois tinham se tornado quase inseparáveis quando Rockefeller o convidou para entrar na Standard. Fim da nota de rodapé. Quando, por volta de 1870, a Pensilvânia finalmente começou a reagir, Cleveland já tinha ultrapassado e muito Pittsburgh com o polo de refino. O surto de crescimento no refino deixou a indústria com uma grande capacidade ociosa. Os primeiros dias, a atividade de ferver o óleo, como chamavam o refino, não era muito diferente da destilação de uísque, e os primeiros refinadores usavam a cor, o cheiro e o sabor para escolher os processos de destilação mais apropriados ao querosene, ao óleo para o aquecimento ou aos outros produtos. A economia do refino ainda era mais espetacular que a de perfuração e exploração. Os ganhos com a construção de uma refinaria eram ainda mais espetaculares do que os da exploração de petróleo. O custo de montar uma refinaria de tamanho médio era de cerca de $13 por barril no primeiro lote, o que estava próximo do preço de venda do produto refinado. Em outras palavras, um investidor podia recuperar a maior parte do seu investimento em dinheiro com um único lote. Centenas de refinarias, algumas tão pequenas que refinavam apenas 5 barris por dia, espalharam-se por toda a região petrolífera até sua estação final em Pittsburgh e Cleveland. Entretanto, no fim dos anos 1860, as melhores refinarias estavam começando a aumentar as barreiras competitivas, à medida que desenvolviam uma compreensão sólida e empírica nos ciclos de temperatura, procedimentos e tempo, desenhos dos destiladores e o uso de ácidos e outros produtos químicos para melhorar o desempenho do produto e suas características físicas. Havia permanente e considerável inovação em processo contínuo, o uso de vácuo e tecnologia de vapor superaquecido e a mecanização de tarefas que consumiam tempo, como a remoção do acúmulo de resíduos do fundo dos destiladores. O tamanho dos destiladores aumentou em cerca de 10 vezes,
e linhas de produção aprenderam a se ajustar para fazer toda a linha de produtos derivados do petróleo, de parafinas pesadas a solventes muito leves, como o benzeno e a nafta. A Standard Oil, como foram rebatizadas as refinarias de Rockefeller em 1870. Não era uma inovadora em qualquer dessas áreas, mas Rockefeller era sempre um dos primeiros a adotar tecnologias comprovadas e estava sempre à procura de talento, comprando a moderníssima refinaria de Charles Pratt em 1874, por exemplo, e levando no acordo o brilhante especialista de destilação Henry Rogers. Há provas de que Rockefeller andava muito assustado nesse período, pois sem dúvida percebia que a indústria estava à beira de um abalo cataclísmico. Ele exigia reduções de custo em todas as frentes, corte de desperdícios e a comercialização de mais derivados. Nenhuma oportunidade de aumentar a margem de lucro era desprezada. Criando sua própria operação de transporte, construindo sua própria fábrica de barris, comprando seus fornecedores de tubulações. Além de seu talento administrativo, Flagler trouxe com ele muitos parentes por afinidade ricos, cujos investimentos podem ter sido críticos para permitir maiores melhorias operacionais na empresa. Mesmo os muckrakers mais contrários a Rockefeller reconheciam a alta qualidade das operações da Standard. Rockefeller também pode ter sido o único entre os executivos do petróleo por sua compreensão na distribuição. O querosene, óleo de iluminação, foi possivelmente o primeiro produto de consumo mundial. Os mercados de grãos eram globais, claro, mas o grão era normalmente transformado em farinha ou pão em esferas locais, antes de ser vendido ao consumidor. Rockefeller buscou integrar fortemente o marketing das operações de distribuição desde o princípio de sua carreira, movendo-se rapidamente de relacionamentos contratuais para compras abertas e fusões. Sua rede de aquisições no fim dos anos 1860, a primeira metade da década de 1870, incluiu instalações com base em oleodutos para o transporte e armazenamento de óleo cru, campos de tanques de armazenagem, instalações para o carregamento de caminhões-tanque, remessa e operações de distribuição em grande escala para o país e o exterior, e instalações costeiras de armação e carregamento de navio. Rockefeller construiu suas próprias docas e também assumiu o controle das operações de embarque de petróleo nas docas da Erie e da New York Central. Portanto, a Standard era a única empresa em posição para equilibrar a produção das refinarias, o transporte e a distribuição e conseguir aumento na margem de lucro em todos os estágios. Os serviços de distribuição da Standard, como as operações das docas da New York, eram usados por outros transportadores. Por isso, refinarias concorrentes também contribuíram para encher os cofres da Standard. O acúmulo de pequenas melhorias em tantos pontos, aos poucos se transformou em uma enorme vantagem em rentabilidade. A última peça no mosaico eram descontos superiores dados pelas ferrovias e outras transportadoras, quase sempre por meio de abatimentos posteriores mensais sobre os preços de tarifas praticados. Nota de rodapé. Manobra comercial realizada para fidelizar clientes, ou seja, o cliente pagava o valor de tabela e recebia a devolução de parte deste dinheiro. Esta manobra era realizada tanto de forma legal quanto de forma ilegal. Fim da nota de rodapé.
Esses abatimentos eram normalmente baseados em volume, mas muitas vezes envolviam outras considerações, como o uso liberado do tanque de armazenamento ou outras instalações da Standard e a absorção pela Standard do risco de incêndio, muito importante para as ferrovias nos primeiros anos do petróleo. Em determinado momento, Rockefeller comprou uma frota de vagões-tanque de bitola larga, para a Erie depauperada e suas aliadas. Naturalmente, a Standard tinha prioridade nos vagões e pagava tarifas de frete mais baixas por seu uso e recebia aluguel quando a ferrovia os usava para outras refinarias. Dois dos primeiros contratos são bem ilustrativos. Ambos foram negociados principalmente por Flagler, que era o principal responsável pela administração do carregamento e transporte. O primeiro, assinado em 1868 e renovado em seguida, compreendia uma série de acordos entre um consórcio de refinarias de Cleveland, liderado pela Standard, pela Erie de Jay Gould e uma de suas ferrovias aliadas, e um oleoduto de transporte de óleo cru. Ele levava a produção dos campos de petróleo até os terminais ferroviários de carga, também sob o controle da Erie. As empresas firmaram compromissos de exclusividades e importantes reduções de tarifas, enquanto as refinarias receberam algumas ações no oleoduto. A intenção clara dos acordos era unir as empresas em uma rede integrada e assegurar um fluxo permanente de produção. Enquanto o acordo fazia muito sentido do ponto de vista econômico, foi tratado quase como prova de criminalidade quando veio à luz muitos anos mais tarde. Segundo o contrato, foi assinado em 1870 entre a Standard e a Lake Shore, uma ferrovia de Vanderbilt. Flagler conseguiu um desconto de cerca de 30% nas tarifas anunciadas, com a garantia de que haveria no mínimo 60 vagões carregados por dia. Segundo um executivo da Lake Shore, J. H. Devereaux, o acordo representou enorme economia para a ferrovia, já que ela podia programar composições diárias sem paradas até a costa. O tempo exigido para a viagem ida e volta de vagões-tanque foi reduzido a 1/3 do que quando se misturavam com os de outros tipos de carga, com a economia importante em carros e custo de capital. Com muita ironia, Devereaux fez a oferta para todas as outras refinarias, desde que garantissem os mesmos volumes. Acho que o amor um dia vem. Até a próxima leitura, meus jovens magnatas! Te encontro no próximo capítulo. Valeu!